na lição de hoje sobre salvação, sobre relacionamento com Deus, amém? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Como são vários textos aqui, eu vou citando e vou falando, que vai ser mais rápido, eu acho. Nós já estamos com o tempo um pouquinho avançado. João 10, 10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ali é uma outra tradução. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham em abundância. Então João diz que o ladrão, que é o diabo, veio senão para roubar, matar e destruir. Qual a missão do diabo? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que o Senhor tem para nós, queridos, é relacionamento. Amém? O principal princípio que nós temos que ter o entendimento na nossa vida cristã é que o que Deus quer de cada um de nós é relacionamento, é comunhão. É algo que falamos vez ou outra aqui, ou na maioria dos cultos. O principal para Deus é que nós, eu e você, a igreja do Senhor, tenhamos comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Amém, irmãos? E o nosso relacionamento, a nossa comunhão, precisa estar baseado em Cristo. Amém? Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele se torna dono da nossa vida. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não vamos viver mais a vida que vivíamos antes. Não sou eu que vivo mais, não é o Samuel que vive mais a partir do momento que ele aceita Jesus no seu coração. É Cristo que vive em mim. Amém? Fala assim: Cristo vive em mim. Cristo vive em você, querido. E ele faz 3 perguntas aqui, que é para fazer para vocês, e já vamos fazendo e respondendo. De acordo com o texto de Romanos 10, 9. Vamos lá, de acordo com o texto de Romanos 10, 9. Como são 3 perguntas aqui. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, como podemos ser salvos? O texto acabou de responder. É para interagir, irmãos. Vamos lá. Como nós podemos ser salvos? Eu pergunto e alguém responde, vai. Exatamente, o Carlinho. Confessando a Jesus como nosso Senhor e Salvador e crendo na ressurreição dele. Amém? Por que é tão importante respondermos essas perguntas, queridos? Para que não haja dúvida no seu coração quanto à sua salvação. Para que não haja dúvida no seu coração quando alguém te perguntar: por que você acha que é salvo? Por que você acha que vai para o céu? O que você vai responder? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Porque eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador. É uma confissão de fé. Amém, irmãos? É uma confissão de fé. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu vi, não é porque fulano falou, não. Mas é pela minha confissão de fé. Porque eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque eu creio que Jesus veio, ressuscitou ao 3º dia. E eu sou salvo por isso. Porque eu creio que Cristo veio e morreu por mim, pelos meus pecados, para perdoar os meus pecados. Por isso eu sou salvo.
Amém? Segunda pergunta aqui. O que precisamos fazer para receber a salvação? Exatamente, confessar a Cristo. E crer que Deus o ressuscitou. Por que é tão importante confessar a Cristo e crer que Ele ressuscitou? Porque Cristo, nós vamos ver mais para frente aqui da lição. Porque Cristo só foi considerado Filho de Deus porque ressuscitou. Porque se tudo que Jesus pregou ali naqueles 3 anos, Ele falou, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Se Ele não tivesse ressuscitado, queridos, toda a palavra dele tinha caído por terra. Tudo aquilo que Ele pregou tinha caído por terra. Então nós cremos que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Amém? O único túmulo vazio que existe é o de Jesus. É o único túmulo vazio. Lá em Jerusalém está escrito que Yeshua, Jesus, foi colocado lá naquele sepulcro. Mas está escrito lá, mas Ele não está aqui porque Ele ressuscitou ao 3º dia. Amém? É por isso. Aí a pergunta, você recebeu a Cristo dessa maneira? Essa é uma pergunta, querido, que você tem que se fazer. Você tem certeza que recebeu a Cristo? Porque você o recebeu no seu coração. Porque você o confessou, você fez essa confissão de fé. Amém? Se você recebeu a Cristo, onde Ele está agora? Fala assim, dentro de mim. Amém. E o que Cristo tem para nós, queridos? Ele tem um relacionamento. Ele tem um relacionamento para cada um de nós. Cristo quer que tenhamos comunhão com Ele. Romanos capítulo 1, versículo 4, coloca: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O que a ressurreição nos prova sobre Jesus Cristo, que eu acabei de falar? O que a ressurreição de Cristo nos prova? Eu acabei de falar. Quem responde? Exatamente. Que Jesus é Filho de Deus. Por quê? Porque antes de Jesus, os que vinham antes dele eram profetas. Profetas enviados por Deus. Mas Jesus não era só um profeta. Jesus era o Filho de Deus, o seu único Filho. Quem é Jesus Cristo? 1 João capítulo 5, versículo 20. 20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Quem é Jesus Cristo? Responde para mim. Filho de Deus. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que eu estou enfatizando o verdadeiro Deus e a vida eterna? Porque as pessoas vão perguntar para você assim, quando você estiver fazendo esse livrinho. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus? Só Jesus Cristo é Deus? Existem tantos deuses, existem tantas coisas, existem tantas religiões. E você que é aqui aluno e crente há muito tempo, vai responder o quê? O que Jesus respondeu? Ô irmãos, me ajuda aí. O que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existem caminhos, não existem verdades e não existem novas e outras vidas.
como as outras religiões pregam. Só existe o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele não disse eu não sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Só existe um. Só existe Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus se não passar por Jesus. Ninguém chega a Deus se não aceitar Jesus. Ninguém tem um encontro real e verdadeiro com Deus se não aceitar a Cristo no seu coração. O que você se tornou quando recebeu a Cristo? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Põe lá para nós, Mateus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O que você é, querido? O que nós falamos aqui antes de começar o culto? Você é filho e filha de Deus. Por que isso é tão importante, querido? Porque você vai falar para as pessoas que você é filho de Deus. Ela vai falar para você assim, todos nós somos filhos. Você vai falar, não. Só é filho de Deus quem? Aqueles que creem no seu nome, aqueles que receberam a Cristo. Todos os demais são o quê? Criaturas. Criação de Deus. Só é filho de Deus quem aceitou Jesus Cristo no seu coração. Se você aceitou Jesus Cristo no seu coração, você é filho. Você é filha de Deus. Quem ainda não aceitou Jesus Cristo é criatura. É criação de Deus. Amém? Essa é a diferença. Amém, queridos? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A partir do momento que aceitamos a Jesus no nosso coração, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somos filhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. E nós somos os demais. Uma vez que os outros cristãos também são filhos de Deus, que tipo de relacionamento você tem com eles? Boa pergunta. Uma vez que todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, qual relacionamento você tem com os demais? Alguns já responderam, irmão. Por isso que a gente falou, irmão, a paz do Senhor. Nós somos irmãos na fé. Que fé? A fé em Jesus Cristo. Somos irmãos. Amém, queridos? Somos todos filhos de Deus, irmãos. Nós temos que ter um relacionamento de irmãos, uns com os outros. E agora, a salvação, ela é um favor de Deus dado gratuitamente ao homem, quando ele coloca sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Resultado do perdão dos pecados. Amém? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Abre lá, Mateus, para a gente. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a salvação é a recompensa pelas boas obras do homem, queridos? Não. A salvação é... Como é que é obtida a nossa salvação? Que acabamos de ler. Amém? Pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Por que é tão importante entendermos estes princípios, queridos? Porque tem muitas crenças e religiões que pregam o contrário. Então você tem que ter esse entendimento para você e para os outros. Que a salvação é pela graça, favor imerecido. Nós não merecíamos. Mas João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único
Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Pela graça, não pelas obras, não pelo que fazemos. Por que isso é tão importante de sabermos e você tem que saber e passar para os outros? Que é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque muitas religiões e muitos ensinos vão falar coisas diferentes. Ah, você vai ser salvo pelo tanto de obra que você faz, pelo tanto de gente que você ajuda, pelo tanto de coisa, isso, aquilo. Se você ajudar o pobre, o órfão, a viúva, fizer isso e aquilo. Aí sim, Deus vai ver se você vai ser salvo. Não é isso que a palavra nos diz. Somos salvos pela graça. Amém? Favor imerecido por meio da fé em Jesus Cristo. Você recebeu perdão por seus pecados quando aceitou Jesus? É a pergunta, queridos. Sim. Quantos pecados Deus perdoou? Perdoou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Abre lá, Mateus, Colossenses 1, 13. 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Abre lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, 13 agora. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando quantos pecados? 1? Todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Quantos pecados Deus perdoou, querido? Todos. Todos. Glória a Deus por isso. E o que a palavra nos mostra? Que Cristo irá nos deixar ou rejeitar? Está lá em João capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Glória a Deus. Eu vou abrir um parêntese aqui agora. Cristo irá deixá-lo ou rejeitá-lo? Não. Mas quem que ele não vai rejeitar? Todo aquele que... O que Jesus disse? Todo aquele que vier? Todo aquele que vier? Ah, então é todo aquele que for a ele. Por que eu estou falando isso, querido? É porque as pessoas falam assim, se existe um Deus, se existe um Jesus, por que tem tanta maldade nesse mundo? Por que acontece tanta coisa? Porque o amor de Jesus, queridos, é para quem vai até Ele. O amor de Jesus é para quem crê nele. Amém? Entenda isso, querido, no seu coração. O que a parábola do filho pródigo nos diz? Jesus falou, vou contar uma parábola para vocês. Um homem tinha 2 filhos. O mais velho e o mais novo. O mais novo pegou a sua parte da herança e foi embora da casa do pai. Gastou tudo que tinha quando estava passando fome, lascado. Ele se lembrou que na casa do pai ele tinha tudo de bom e do melhor. E a palavra diz que o filho pródigo fez o quê? Voltou para a casa do pai. Amém? Amém. Quando ele voltou para a casa do pai, o que o pai falou? Ai, filho, o que foi? Abraçou, renovou, restaurou sua vida, colocou um anel no seu dedo, mudou suas vestes e fez uma grande festa. Mas ele só foi restaurado, transformado, teve a sua vida mudada, porque ele voltou. Ele voltou, querido.
Apocalipse 3,12, se eu não estiver enganado. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Sempre depende de nós, querido. Sempre depende de nós. Sempre vai depender de mim e de você abrir a porta para Jesus entrar. Sempre vai depender de nós nos arrependermos. Sempre vai depender de nós. Jesus usa pessoas para falar do seu evangelho. Jesus usa pessoas para propagar o evangelho através da mídia, internet, televisão. Usa pessoas para falar do amor dele para as pessoas. Mas depende destas pessoas responderem a Jesus. Nós estamos aqui, queridos, porque nós respondemos esse chamado. Nós demos ouvidos à voz de Jesus. E abrimos a porta dos nossos corações. Por isso nós estamos aqui. Amém? Se alguém perguntar para você, por que tem tanta coisa nesse mundo? Porque as pessoas não deram ouvidos à voz de Jesus e não abriram seus corações para ele entrar. É por isso. Uma vez que Cristo prometeu nunca deixá-lo, quantas vezes você precisa convidá-lo para entrar em sua vida? Responde aí para mim, querido. Faz assim. Uma vez. Precisamos chamar Jesus para entrar uma única vez. Mas sempre, 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 sempre. Sempre que o Senhor nos toca, nós nos arrependemos e renovamos a nossa aliança com Ele. Amém, queridos? Amém? Mas nós precisamos convidá-lo para entrar no nosso coração uma única vez. Abre para nós lá Mateus, 1 João 5,11. 5,11, 12, 13. 1 João 5,11. A pergunta é a seguinte: onde encontramos a vida eterna? Está lá em 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu o quê? A vida eterna. E esta vida está no seu Filho, está em Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, quando alguém te perguntar, por que você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza da vida eterna? Fala assim, porque eu tenho a Jesus no meu coração. Essa é a sua certeza. Essa é a minha certeza. Essa é a nossa certeza como igreja. Amém? Que nós temos a vida eterna através de Jesus Cristo. Se uma pessoa tem Cristo em sua vida, que tipo de vida ela possui? Ele está sendo redundante aqui. Que vida é? Se você convidou Jesus Cristo no seu coração, que tipo de vida você tem agora, querido? A vida eterna. Nós temos a Zoe de Deus. Antes você tinha só a bios, a vida biológica, essa vida nossa, material. Quando você aceita Jesus no seu coração, você passa a ter a Zoe, a vida de Deus. Amém? Uma pessoa pode saber que tem a vida eterna agora mesmo? Sim ou não? Sim. Próxima pergunta. Você sabe que tem a vida eterna? Depois de tudo que a gente leu, de tudo que a gente viu, você sabe que tem a vida eterna? Sim. Como você sabe? Acabamos de ler o versículo. Como você sabe que tem a vida eterna? E isso é sempre redundante, porque nós temos Jesus nos nossos corações.
Porque nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Ele vive dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Agora que você tem Cristo em sua vida, o que você se tornou? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é que eu me torno quando eu aceito Jesus no meu coração? Coloca lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu estou lendo uma tradução e vocês estão lendo outra ali. Mas está maravilhoso. O que a gente se torna quando aceita Jesus no nosso coração? Nova criatura. Você é nova criatura, amém, querido? E o que é essa nova criatura? Na pergunta anterior. Você é filho de Deus. Você era criatura, agora você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E o que pode te separar do amor de Deus? O que pode te separar do amor de Cristo? Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que o quê? Vencedores por meio daquele que nos amou. Próximo. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Próximo. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém, querido? E por isso nada mais pode te separar do amor de Deus. Nada mais pode te separar do amor de Deus. E nós concluímos a nossa primeira lição com os nossos princípios básicos sobre salvação, sobre redenção.